A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve analisar hoje o projeto de lei 3.492 de 2019, a chamada Lei Juan Maicon, que aumenta de 30 para 50 anos o tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa no Brasil. Sobre essa proposta, a gente conversa agora com uma das autoras, a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Deputada, mais uma vez, bem-vinda aqui à Jovem Pan. Como vai? Obrigada, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, como sempre. Deputada, claro que é uma discussão muito grande em relação a isso. Muita gente diz que existe uma cláusula pétrea que impediria essa mudança. Como que a comissão vai tratar esse assunto e a ampliação desse período de prisão? O senhor acha que poderia acabar com a impunidade de que maneira? Olha, na verdade a ideia era que eu sou defensora, na verdade, da prisão perpétua. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não pode analisar a prisão dessa forma. Existem cláusulas pétreas que impedem que a gente tenha prisão perpétua. Existem alguns tipos de crime, Thiago, que são muito graves. Esse do Juan Maicon, por exemplo, pela imposição de sexo, ou seja, querendo que o Juan Maicon fosse uma menina e não um menino, primeiro deceparam o pênis dele, depois de 1 ano e meio, que viam que ele não se transformava numa menina naturalmente, assassinaram, esquartejaram, enfim, é um assassinato com muita violência. Dito isso, e com muita pena, a gente analisou o seguinte: pessoas que cometem esse tipo de assassinato não podem voltar à sociedade, são pessoas que não têm conserto. São raras, né? É um pedaço da sociedade desse tipo de criminalidade que você vê que não tem conserto, a pessoa não tem como ser inserida na sociedade de novo. E aí a ideia seria estipular uma prisão perpétua. Como a gente não consegue isso, a gente estipulou a prisão de 50 anos, podendo até triplicar. Em alguns casos, o juiz pode triplicar a pena. Por que a gente fez isso? Porque com a evolução da prisão, a pessoa pode sair com 1/6 da prisão cumprida, às vezes 1/3 da prisão cumprida, dependendo do crime, e em pouco tempo o criminoso está de volta às ruas. A gente precisa impedir isso de alguma forma. Então, a CCJ vai analisar hoje esse projeto que é meu, é da Bia Kicis, é do Eduardo Bolsonaro, nós assinamos em coautoria. Vão analisar a constitucionalidade do caso. Pedro Lupion é quem é o relator. Deputada, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Salve, deputada, muito bom dia. Deputada, esse é um assunto muito difícil de ser tratado no Congresso Nacional, que foge de temas polêmicos assim. E é um exemplo, deputada, sobre a dificuldade de se fazer cumprir as penas condenadas, ou seja, há sempre uma maneira de reduzir. Não seria o caso de mudar de uma maneira geral e acabar com esses atenuantes e se alguém for condenado a 3 anos, que seja 3 anos, 10 anos, que seja 10 anos? Muito boa sua pergunta, Zé Maria. Eu, na verdade, antes de entrar com essa lei, eu entrei com uma outra lei para poder rever essa questão de liberdade antes do tempo cumprido de pena, né? Com 1/3 do tempo de pena cumprido, ele já evolui para um regime semiaberto, normalmente, se tiver um bom comportamento dentro da prisão. E com mais 1/3 cumprido, ele pode evoluir para o aberto, né? O preso hoje em dia aqui no Brasil. O que a gente fez? Na verdade, desculpa, é com 1/6 da pena. Na verdade, o meu projeto, ele pede para que seja 1/3. Ou seja, hoje uma pessoa condenada a 6 anos de cadeia, com 1 ano, ele já pode evoluir para o regime semiaberto, imaginem só. Com 2 anos, ele já pode evoluir para o regime aberto. O que a gente pediu foi o seguinte: já que são 3 tipos de prisões, né, ou prisão fechada, semiaberto e aberto, a gente pediu para que, ao invés de 1/6, se cumpra pelo menos 1/3. Ou seja, no mesmo caso de 6 anos de prisão, ele teria que cumprir 2 anos para evoluir para o regime semiaberto e 4 anos para o regime aberto. A gente acredita que seja menos pior. Eu, sinceramente, como minha consciência mandaria, eu acabaria com o regime semiaberto e regime aberto. Se é para cumprir prisão, que se cumpra a prisão, 6 anos. A gente já tem poucos anos de cadeia nas nossas leis, né?
então que se cumprisse todos os anos de cadeia. Infelizmente, o nosso sistema prisional ele está muito aquém do que precisa ser, né? Do que precisamos ter para poder abarcar aí todos os presos do Brasil. Então, a gente primeiro precisaria evoluir nas cadeias, né, aumentar o número de cadeias, e aí tem gente, sempre aquelas pessoas que vão dizer, não construam cadeias, construam escolas. Só que aí ontem, quando, por exemplo, a gente teve aquele crime horroroso em Saudades, a gente começa a pensar, né, se a gente precisa ou não de mais cadeias. Tem muita gente no Brasil que está solta por falta de cadeia, por falta de local para cumprir pena, né? Então é algo que a gente precisa parar, analisar e ter um debate sério sobre isso. Mas, infelizmente, a Câmara que a gente tem hoje, Zé Maria, é uma Câmara garantista. A maioria dos nossos deputados e senadores são senadores e deputados garantistas, que normalmente estão do lado dos advogados, do lado errado da história, infelizmente. Deputada, agora a pergunta é de Paulo Figueiredo. Oi, Paulo. Deputada, bom dia. A iniciativa é muito boa, porque eu acho que, diante do que o Brasil viu ontem, eles entendem, é um momento oportuno para o país entender que certos indivíduos não deveriam voltar nunca ao convívio social, né? Uma pessoa que assassina crianças de 1 e 2 anos, essas pessoas não podem voltar nunca ao convívio social, elas são absolutamente irrecuperáveis. Mas eu queria fazer uma pergunta a respeito de um outro assunto relacionado, em certa medida, a esse, que é um assunto que o Brasil está bastante curioso saber, uma das prioridades do povo brasileiro é a questão da prisão da segunda instância. Se a gente pode ter alguma expectativa de avanço nesse sentido. Paulo, obrigado pela pergunta. A prisão de segunda instância está acontecendo agora numa comissão especial, né, a discussão dela. E, Paulo, eu queria que vocês tivessem atenção para um tema. Eu falei sobre esse tema, acho que ainda em 2020, no começo de 2020, eu trouxe esse tema quando o Fábio Tradi, o relator da prisão em segunda instância, disponibilizou o relatório dele. Ele cria uma instância a mais. Então, em alguns casos, ali dentro do relatório dele, ele cria uma terceira instância para prisão. E a nossa preocupação é, quando ele fala que precisa ser confirmada por um órgão colegiado, ele diz, por exemplo, que as prisões que não são por órgão colegiado em primeira instância, quando não é tribunal de júri, ele precisa de uma segunda confirmação em órgão colegiado. Então, ele diz que se a condenação em primeira instância não foi em órgão colegiado e a segunda for em órgão colegiado, a pessoa não sai dali presa. Ela tem que ter uma confirmação no segundo órgão colegiado. E aí a outra pergunta que fica é o seguinte, e nos casos em que a prisão for confirmada pelo STF, que é um órgão colegiado, vai precisar de uma outra instância acima do STF para confirmar essa prisão? Então, assim, o relatório dele tem um jabuti ali, do qual, inclusive, eu falei, eu explanei esse caso no Twitter em 2020, e ele respondeu de uma forma muito agressiva, dizendo que eu não tinha moral para falar sobre o relatório dele, porque eu não era formada em direito. Quer dizer, é um argumento de autoridade para poder, ao invés de responder a minha pergunta, responder meu questionamento, ele trouxe um argumento de autoridade. E aí, ontem, a Janaína Pascoal postou sobre esse assunto, pedindo para que as pessoas tenham atenção com esse detalhe no projeto dele. Eu acho que o papel de vocês, né, da Jovem Pan, é super importante no intuito até de trazer o Fábio Tradi para que ele possa explicar melhor, trazer um especialista em direito, quem sabe a Janaína Pascoal, já que ele não gosta de argumentar com pessoas que não sejam formadas em direito, né? Ele poder discutir esse assunto e explicar por que ele criou uma nova instância para prisão, no caso de segunda instância. Rapidamente, para a gente encerrar a entrevista, deputada, a senhora é presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara. Como anda a comissão? Quais as prioridades? Obrigada pela pergunta, Adriana. A gente está trabalhando bastante na Comissão de Meio Ambiente para acelerar os projetos que tenham a ver com fim do desmatamento ilegal, combate ao desmatamento ilegal, combate a incêndio. Por exemplo, ontem a gente aprovou uma medida super importante de utilização de aviões agrícolas no combate a incêndio, naquele período de entre-safra, quando os aviões agrícolas estavam parados, né? Um outro projeto aprovado ontem também foi a dispensa de licenciamento para quando as pessoas querem plantar árvores nativas, por exemplo, algo para desburocratizar o reflorestamento. E outro projeto que a gente está apostando bastante é no projeto do Coronel Tadeu, que disponibiliza a 10 mil homens, que faz a disponibilização de 10 mil homens da polícia
de todos os estados, para que possam autuar pessoas que cometam crimes ambientais. Esse projeto tem sido bastante criticado pela esquerda, porque eles têm falado de militarização dos fiscais do IBAMA. Na verdade, a gente não está querendo militarizar os fiscais do IBAMA. Os fiscais do IBAMA e do ICMBio continuam lá. O que a gente quer fazer é somar mais 10 mil homens à fiscalização e, nesse caso, então, aumentar o combate e o controle aos incêndios e também ao desmatamento ilegal. É interessante como a esquerda funciona, né? Eles falam tanto que querem combater o desmatamento ilegal e quando a gente vem com uma medida que é de graça, já está aí, não vai gastar absolutamente nada mais, é só para a gente desburocratizar algo relacionado a criminalização, né, ao combate ao incêndio e ao desmatamento ilegal, eles não querem porque dizem que a gente está militarizando. Na verdade, é porque esse projeto ele tem algumas similaridades com o projeto que o próprio Jair Bolsonaro apresentou há mais ou menos 6 anos e que essa Comissão do Meio Ambiente não quis aprovar. E agora a gente está analisando um projeto parecido e vamos aprovar esse projeto, porque ele precisa ser analisado, precisa ser debatido e a gente precisa melhorar o combate e o comando e o controle no combate ao incêndio e ao desmatamento ilegal também. Deputada Carla Zambelli, do PSL aqui de São Paulo. Obrigado mais uma vez e bom trabalho. Eu que agradeço, um grande abraço para vocês e tenham um bom dia. Bom dia.